Olá, querida criança aí de casa, tudo bem com você? Eu espero que esteja tudo certo. Meu nome é Daniele e sou professora no Colégio Militar Dom Pedro II. E eu estou aqui com você para te ajudar nas atividades de hoje. Então vamos começar separando os nossos materiais? Separe o seu livro de história. Nós iremos realizar as páginas 70 e 71. Separe também o seu caderno de história. Em língua portuguesa, nós iremos realizar uma atividade em folha. Não esqueça de deixar seu estojo completo aí do seu lado. Agora que você já separou o seu material de história, vamos começar a leitura? Acompanhe aí. Página 70. Na página 70 e na página 71, nós encontraremos um resumo daquilo que nós estudamos. Então, essa atividade é ótima para você voltar nas atividades que você fez, para você reforçar tudo que você aprendeu. Acompanhe aí. Eu escrevo e aprendo. As frases abaixo aparecem nos capítulos da unidade 2. Copie embaixo de cada uma delas outra frase sobre o que você mais gostou de aprender em cada capítulo. Então, lá no capítulo 3, que o título é O Tic-Tac do Relógio, nós encontramos essa frase. O relógio nos ajuda a organizar as atividades diárias. Ele marca o tempo em horas e minutos. Agora você vai escolher ou outra frase que já esteja escrita aí no capítulo 3, ou você vai pensar em alguma coisa que você aprendeu aí no capítulo 3 e que você gostou de aprender e você vai escrever aí, tá certo? Vamos para a próxima frase? No capítulo 4, que o título é Os Dias Passam, tem essa frase aqui. O calendário nos ajuda a contar a passagem do tempo e a planejar nossas atividades do dia a dia, do mês e do ano. Então você vai novamente fazer a mesma coisa. Ou você vai copiar alguma frase que seja lá no capítulo 4, ou você vai criar, você vai escrever outra que mostre aquilo que você mais gostou de aprender neste capítulo. Vamos seguir? Minha coleção de palavras de história. Em cada capítulo da unidade, há uma palavra destacada para a minha coleção de palavras de história. Você também fez atividades com essas palavras para saber como utilizá-las quando precisar escrever um pequeno texto de história. Veja quais são essas palavras no quadro ao lado. Então, essas palavras são simultâneo, que você encontra essa palavra escrita lá na página 51, e calendário, lá na página 64. Se você quiser, você pode voltar nessas páginas para você relembrar qual foi o contexto em que elas foram escritas, ok? Questão 1. O que você aprendeu com essas duas palavras? Discuta com os colegas. Então, apesar de estar falando para discutir com os colegas, você vai fazer essa questão sozinho, tá bom? Então, volte nessas palavras, siga essa dica que eu estou te dando para você ver como que essas palavras estão escritas, aonde que elas estão escritas e o que que você aprendeu com essas duas palavras. Simultâneo, tá falando sobre o quê? E o que que significa calendário? Você vai escrever aí. Se você achar que essa questão tem pouco espaço, você pode escrever no seu caderno, tá? É muito importante que você registre a resposta, mesmo que esteja escrito apenas para discutir. Questão 2. Agora chegou a hora de você pegar o seu caderno e realizar essa questão. Em um quadro no seu caderno, escreva essas duas palavras e o significado de cada uma delas. O significado deve estar ligado ao que você aprendeu no capítulo. Quando você aprendeu a usar o dicionário, você viu que uma palavra podem ter vários significados, não é verdade? Só que nem sempre todos os significados significam a mesma coisa. Então, o que que você vai fazer? No seu caderno, você vai escrever a palavra simultâneo e a palavra calendário. Em seguida, você vai lá no dicionário pesquisar o significado dessas palavras e escrever apenas o significado
que melhor se encaixa com o que você aprendeu no capítulo, tá certo? Vamos para a próxima página? Página 71 agora. Eu desenho e aprendo. Os desenhos abaixo representam assuntos importantes estudados em cada capítulo da unidade 2. Observe-os atentamente. Então, capítulo 3, né, o tic-tac do relógio. Nós temos aí vários relógios, né, indicando a hora, e também temos atividades, né, uma atividade sendo realizada durante a noite, que é dormir, e outra no dia, né, enquanto está sol, que o menino está brincando. No capítulo 4, os dias passam, nós temos alguém fazendo aniversário e em seguida os dias do mês de agosto passando, tá bom? Agora, o que você vai fazer? Agora é a sua vez. Para cada capítulo, faça um desenho do que você mais gostou ou achou importante estudar nessa unidade do livro. Se preferir, faça uma colagem. Lembra da primeira questão que você criou frases sobre o que você mais gostou desses capítulos? Que tal você transformar aquelas frases em desenhos? Dessa forma vai ficar muito mais fácil. Você pode ilustrar aquelas frases porque elas já dizem o que você mais gostou de estudar nos capítulos. Você pode usar as imagens anteriores como exemplo, mas crie o seu próprio desenho. Eu tenho certeza que você vai fazer lindos desenhos. Não se esqueça depois de colorir para finalizar no seu desenho. Vamos para a nossa atividade em folha de língua portuguesa? Você vai começar preenchendo o cabeçalho com o seu nome completo e a data em que você está realizando essa atividade. Leia o texto a seguir e responda. As viagens é o título do nosso texto. Era madrugada, o céu ainda estava escuro. O trem estava na estação pronto para transportar minério para a cidade vizinha. Ao sinal de partida, o trem soltava o seu apito e seguia a viagem. O trem sumia de vista com seus vagões carregados de minério. Durante as suas viagens, o maquinista Joaquim sempre passava pelo mesmo caminho, observando sempre a mesma paisagem. Folhagens, animais e pastagens era o que não faltava. O trem, ao chegar à cidade, parava perto do armazém do inspetor e lá descarregava a carga. Joaquim descansava um pouco, esticava as pernas, os braços e retornava ao trem para fazer o mesmo trajeto. No final do dia, a chegada do maquinista Joaquim era comemorada com alegria pelos seus filhos, que já o esperavam, olhando pela janela de casa, pois sabiam que na certa, sempre uma surpresa ele trazia. Eram bombons e quindins do armazém do inspetor. Quem escreveu esse texto foi Clélia Márcia. Gostou do texto? Agora nós vamos realizar uma interpretação dele. Letra A. Qual é o título do texto? Lembra que o título é aquela frase que aparece antes do texto, geralmente no meiozinho, ok? Ele fica centralizado. Letra B, quem é o autor, a autora que escreveu esse texto, né? Essa informação está lá no final do nosso texto. Letra C, quantos parágrafos há no texto? Você lembra o que são os parágrafos? São aqueles espaçamentos, né, que a gente usa para organizar o texto, para ajudar na nossa leitura. Olha só, temos vários espaçamentos. Cada espaço desse é um parágrafo. Você vai contar e anotar aí quantos parágrafos tem nesse texto. Letra D. Qual é o tema da história? Qual que é o assunto dessa história? Ela está falando sobre o quê? Você só vai conseguir responder essa questão depois de você terminar de ler o texto todo, né? Ele está falando sobre o quê? O título também é muito importante para a gente responder essa questão. Porque o título, ele dá indícios do que o texto vai falar. Qual é o título do nosso texto? As viagens. Então, o tema da nossa história é o quê? Está falando sobre o quê? Pense e escreva aí. Letra E. Quem é o personagem principal da história? Se você perceber, esse personagem é o único que a história está falando o nome.
Você vai identificar e escrever aí. Letra F. O que o trem transporta? Todo trem transporta alguma coisa, né? O trem do maquinista Joaquim transporta o quê? Identifique no texto e escreva aí. Letra G. Como que é a paisagem que um maquinista observa? Lá no texto fala que ele sempre fazia o mesmo caminho e via as mesmas coisas na paisagem. O que ele via na paisagem? Identifique lá no texto, escreva aí. E H, onde o trem descarregava a carga, onde que ele parava para entregar, esvaziar o seu trem. Tá lá no texto também. Identifique e escreva. Letra I. Por qual motivo os filhos do maquinista o esperavam com alegria? É porque ele sempre trazia surpresa? Porque sentiam muita falta do pai? Ou porque passavam muitos dias longe do pai? Você vai procurar essa informação no texto e você vai marcar o X apenas em uma alternativa. Só tem uma alternativa aí que está correta de acordo com o texto. Questão 2. Essa atividade você já está cansado de fazer, não é verdade? A gente já viu muito sobre diminutivo e aumentativo. Então, essa é mais uma oportunidade para você reforçar os seus conhecimentos. Você vai pegar na tabela onde está escrito as palavras normais, ou seja, elas não estão nem no diminutivo nem no aumentativo, e você vai colocar essas palavras que estão normais, tanto no diminutivo quanto no aumentativo, e completar a tabela. Por exemplo, a primeira palavra é amigo. O diminutivo de amigo é amiguinho. E o aumentativo é amigão. Então, você vai fazer isso com todas as palavras, identificando o diminutivo e o aumentativo e escrevendo aqui na tabela, ok? Questão 3. Escreva A para os antônimos e S para os sinônimos. Eita, você lembra o que são antônimos e o que são sinônimos? Os antônimos é ao contrário, né? É o contrário de uma palavra. E o sinônimo é algo que é semelhante, parecido. É a mesma coisa, escrita de forma diferente. Por exemplo, letra A, ruído. Temos ruído e barulho. Barulho é o antônimo, ou seja, é o contrário de ruído. Ou barulho é o sinônimo de ruído? É o sinônimo, é a mesma coisa, escrita de forma diferente, né? Os dois representam um som, alguma coisa que incomoda, tá? Você vai fazer a mesma coisa até a letra H, escrevendo aqui nos quadradinhos ou a letra A ou a letra S. No final, não esquece de conferir para ver se você fez tudo certinho, tá bom? Não esqueça de recortar a borda, caso precise, e colar no seu caderno de língua portuguesa. É muito importante que você faça essa folhinha com muito capricho, porque todos esses conteúdos são de revisão. Nós já vimos e estamos vendo ele durante algum tempo. Então, eu tenho certeza que você vai arrasar. E aí, conseguiu entender todas as nossas atividades de hoje? Eu espero que sim. Não esqueça de fazer tudo com muito capricho e que você é capaz. Eu acredito no seu potencial. Qualquer dúvida que você tiver, não esqueça de perguntar para a sua professora. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo para você e até o próximo vídeo.